Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto antigo que tem uma força, uma dramaticidade impressionante. É o capítulo 48 de Isaías. E a leitura parece quase uma conversa, sabe? Uma conversa bem intensa, cheia de acusações justificativas e, lá no final, uma promessa que ninguém esperava. Olha, o texto já começa com tudo, com essa imagem super forte que define o tom da conversa. Não é uma crítica leve, não. É uma acusação direta, na lata, de uma teimosia que não se dobra, dura como metal. É desse ponto de partida que todo o drama que a gente vai analisar se desenrola. Então, a primeira parte dessa narrativa é basicamente isso, uma acusação formal. Vamos dar uma olhada nos argumentos que o texto apresenta para a gente entender qual era a raiz desse conflito tão profundo entre a divindade e o povo de Israel. E aqui a contradição fica escancarada. O texto aponta para uma hipocrisia, uma distância enorme entre o discurso e a prática. De um lado, o povo se identifica com a cidade santa, carrega o nome de Israel com orgulho. Mas, do outro lado, o texto diz que as atitudes não têm nada de verdade nem justiça. É um abismo entre quem eles dizem ser e o que eles realmente fazem. E o argumento fica ainda mais interessante. O texto usa a ideia de presciência, de saber o futuro, como uma prova. A lógica é a seguinte: Deus teria anunciado as coisas antes delas acontecerem, justamente para que, quando acontecessem, ninguém pudesse virar e falar: "Ah, isso foi obra do meu ídolo". Era uma forma de deixar claro o seu poder e, ao mesmo tempo, de expor a falta de fé do povo. E essa é a grande virada na história. Depois de uma acusação tão pesada, a gente pensa, bom, agora vem o abandono, né? Seria a reação lógica. Mas o texto nos leva para uma direção totalmente diferente. Afinal, por que continuar investindo num povo descrito como tendo nervo de ferro e testa de bronze? E a resposta está toda aqui, na justificativa. E ela é surpreendente, porque não tem a ver com o mérito do povo. A motivação, segundo a passagem, é outra, muito mais profunda e centrada na própria divindade. A resposta vem assim, direta. A repetição por amor de mim, deixa isso bem claro, né? A ênfase é total. A ação divina é motivada pela sua própria honra, pelo seu próprio nome. A ideia é que permitir a destruição completa do povo acabaria manchando a reputação divina. Então, preservar o povo era uma forma de preservar a sua própria glória. E essa motivação se desdobra em várias frentes. A raiva é controlada não porque o povo mereceu, mas para proteger o nome divino. E a tal fornalha da aflição aparece não como um castigo final, mas como um processo de refino, de purificação. No fim das contas, tudo aponta para um único objetivo: a glória de Deus não seria dividida com ninguém. Com a razão bem estabelecida, o tom do texto muda de novo. Sai da justificativa e vai para a ação. E essa menção a coisas novas e ocultas cria uma baita expectativa. Sinaliza que a solução para o problema não vai ser mais do mesmo, mas algo inédito. E aqui, finalmente, chegamos ao clímax da narrativa. A resposta para tanto sofrimento, para o cativeiro, é apresentada de forma bem concreta. Um comando de ação, uma ordem de libertação. E esse comando é a resolução triunfante. Saiam da Babilônia. É a virada de chave. A libertação não é só uma possibilidade, é uma ordem e deve ser anunciada com alegria para todo mundo ouvir. E o motivo? O Senhor remiu seu servo Jacó. A ação está diretamente ligada à promessa e ao nome de Deus. E essa ordem veio junto com uma promessa poderosa. A jornada para fora da Babilônia não seria fácil, claro, mas o texto garante que haveria provisão divina no caminho. Isso lembra muito a história do êxodo do Egito, né? Ser guiado pelo deserto, ter água saindo da rocha, são imagens que prometem um cuidado sobrenatural durante a fuga. Depois do ponto alto da história, o capítulo termina com uma reflexão que soa quase como um lamento. É uma espécie de pós-fácio, que explora aquela promessa condicional que, na verdade, sempre esteve disponível. Essa frase tem uma melancolia, um peso, né? O texto desenha um cenário alternativo, um e se. Ele faz uma conexão direta entre obedecer aos mandamentos e ter um estado de paz constante, abundante, como um rio. A falta de paz, portanto, é apresentada como o resultado direto da escolha de não obedecer. E o capítulo fecha com esse contraste gritante. De um lado, o caminho da obediência, que levaria a uma paz que flui como um rio e uma justiça forte como as ondas do mar. Do outro, a conclusão para quem insiste na rebeldia, os ímpios. Para eles, diz o Senhor, não há paz. É um final bem direto.
E tudo isso nos deixa com essa questão para pensar. Depois de uma história sobre teimosia, sobre uma redenção que não foi merecida e sobre uma paz que foi perdida, mas que ainda é oferecida, fica a pergunta no ar. Será que a paz mais profunda, mais verdadeira, só pode ser encontrada depois de passar pela tal fornalha da aflição? É algo para se refletir.